Se o seu Windows está lento, travando, comendo memória RAM sem motivo, fica comigo porque hoje eu vou te mostrar 6 otimizações que a Microsoft não quer que você saiba. Seu PC tem potencial, mas vamos liberar ele agora. Já deixa o like, se inscreva e ativa o sininho, isso ajuda muito o canal. E se você quer ir além da otimização e aprender a dominar sistemas de verdade, invasão, pentest, automação com Python, meus cursos completos de Ethical Hack em Python estão com 86% de desconto. Link tá na descrição. Aproveita enquanto o preço não sobe. Então, no primeiro passo, a gente vai desativar o serviço de telemetria e rastreamento, né? A telemetria do Windows consome ciclos de CPU, leitura de disco e largura de banda, né? Então, para isso, a gente vai digitar o comando Windows R, tudo junto. Vai abrir aqui o menu executar. E aqui vamos digitar service.msc, dá um OK. E aqui eu vou procurar pelo serviço chamado experiências do usuário conectado e telemetria, né? Vou procurar aqui com E, experiência de usuário conectado e telemetria, dá duplo clique desativado e para, né? Eu estou desativando ele, estou parando ele, dou um aplicar e dá um OK, né? Da mesma forma, a gente vai procurar aqui o serviço Sysman, conhece agora? Sysman, né? Ele é opcional, tá? Não é obrigatório não, tá? Então, você vai desativar esse Sysman, que é o antigo Superfret, né? Isso se você utiliza um SSD, né? E notar engasgo de processamento, né? Embora para a maioria dos SSDs modernos, o impacto seja mínimo, tá? Então você só desativa ele se você estiver usando o SSD e você notar aí engasgo, tá? Caso contrário, deixe desativado. Então para desativar ele é o mesmo procedimento que eu tinha mostrado para o outro do experiência do usuário conectado e telemetria. No meu caso eu vou deixar ele ativado, né? Segundo passo, vou desabilitar aplicativo de inicialização ocultos, né? Então vou digitar aqui no teclado Ctrl Shift ESC, tudo junto, né? Que ele vai abrir o gerenciador de tarefas. Vou maximizar e vou clicar aqui em aplicativo de inicialização e vou desabilitar todos os aplicativos que eu vejo que não precisa iniciar junto com o Windows, né? No meu caso, como eu estou usando aqui, ó, Microsoft, no caso está desabilitado, não precisa iniciar junto com o sistema operacional. Então vou clicar com o botão direito de desabilitar. Então eu recomendo que você deixe ativado apenas que nesse daqui que é do segurança do Windows, né, que é Security Path Stray.exe, né? Esse eu vou deixar habilitado e esse outro aqui do VirtualBox. Caso contrário, você desativa, tá? Todos os demais, tá? Então, se tiver aí como esse aqui, ó, Xbox, por exemplo, está desabilitado, no seu caso você desabilita tudo o que não for essencial para o sistema, como launchers de jogo, atualizadores, navegadores, Spotify e entre outros, tá? Então, só uma dica para você manter ativos os drives de áudio, né, que é o Realtek, vídeo, NVIDIA AMD e o Windows Security, tá? Então, no meu caso, apenas tá o Windows Security aqui, o restante não tá, tá? Terceiro passo, vamos otimizar configurações de privacidade, né? Apps em segundo plano, tá? Então, eu vou digitar aqui no teclado um Windows mais I, tudo junto, Windows I junto, ele vai abrir aqui a configuração do meu sistema operacional. Vou aqui em privacidade e segurança, vou clicar nesse aqui, ó, permissões do Windows, recomendações e ofertas, vou clicar nele, né? Eu vou desabilitar isso aqui, ofertas personalizadas, já está desabilitado, permitir que o site acesse minha lista de idiomas, está desativado, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, esse aqui é diagnóstico e comentário. Eu vou clicar nele. Vou desativar a opção de enviar dados diagnóstico opcionais. Vou desativar também. E vou voltar aqui novamente. Vou até permissões de app, né? Permissões de app. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante que desativar. Isso daqui não vou mexer. Permissões de aplicativo, né? Aqui eu vou desativar aqui, como por exemplo, localizações, contatos, calendário, né? Esse aqui é localização. Já está desativado, padrão. Deixa eu dar uma voltada aqui. Contatos, por exemplo. Ó, acesso aos contatos eu vou desativar. Calendários, né? E entre outros, né? Aqui eu vou deixar só isso, por exemplo. Quarto passo, né? Ajuste de efeitos visuais do desempenho, né? Então,
O Windows, o 11, por exemplo, possui animações pesadas que podem causar atraso na resposta da interface, né? Então, aqui eu vou digitar o Windows R para abrir o menu e executar novamente. E vou digitar aqui sysdm.cpl, tá? Do jeito que está aqui, vou dar um OK. Aqui agora eu vou na aba avançado, vou aqui em configurações, nessa aba aqui de desempenho, vou clicar em configurações, que é de primeiro, e vou selecionar a opção ajustar para obter um melhor desempenho, tá? Aqui eu vou marcar, para não deixar o sistema visualmente desagradável, né? Vamos marcar manualmente apenas duas caixas, né? Que é mostrar miniatura em vez de ícone, né? Mostrar miniatura em vez de ícone, e também suavizar a borda das fontes. Aí esse aqui, ó, usar a fonte de telas com conta arredondada, só esses dois, tá? E aqui vou aplicar e dar um OK. Vou fechar esse aqui. Quinto passo, né? Vamos ativar o modo de jogo e otimizar agendador de GPU, né? Então vou novamente digitar o Windows R não, o Windows mais I, o Windows I tudo junto. Ele vai abrir aqui o menu configuração. Vou aqui agora em jogos, na parte de jogos, modo jogo, e muda aqui para ativado. No meu caso já está ativado, né? Então perfeito. E agora eu vou clicar aqui em elementos gráficos. Deixa eu ver se esse aqui não, esse aqui vai abrir. Utilizando o desempenho gráfico, deixa eu ver aqui. Esse aqui eu acho que vai aqui na internet, né? Bom, é isso, né? Então aqui do jogo, deixar ativado, né? E por último, né, que é o passo 6, que é desativar o isolamento de núcleo, né, apenas para ganho extremo em jogos, né? Então, se o seu foco principal for taxa de quadros FPS em jogos, o isolamento de núcleo VBS pode causar uma perda de desempenho de 5% a 15% em algumas CPUs, né? Então aqui vou digitar o Windows para mim menu inicial e vou digitar aqui isolamento de núcleo. Vou abrir essa configuração aqui, isolamento de núcleo, e vou desativar a opção integridade da memória, né? No meu caso já está desativado, perfeito, né? E um aviso de segurança, né? Isso reduz uma camada de proteção contra malware sofisticados, né? Se o uso do PC for extensamente corporativo ou focado em produção seguro, mantenha ativado, né? Mas no meu caso, eu vou deixar desativado do jeito que tá. E é isso, espero que o conteúdo ajude, né? Sua máquina fique mais otimizada. Deixa um like, se inscreva no canal. O link dos cursos tá aí na descrição. E até a próxima.